Bom dia, pessoal, ou melhor, boa tarde, sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português, depois da retomada, do recesso. Então, eu espero que a gente possa trabalhar os conteúdos, que vocês possam, por favor, assistir às aulas, pelo menos, e fazer as atividades. Isso vai ser muito bom. Eu vou dar o meu melhor, mas eu também, em contrapartida, gostaria que vocês fizessem o mesmo. Então vamos lá, aula 1 do quarto bimestre, o último. Então vamos dar um gás, né? E nós vamos falar sobre monossílabo. Esse é o tema da aula. Hoje nós vamos saber o que é um monossílabo e quais monossílabos se acentuam. Então, o que é um monossílabo? O monossílabo é uma palavra com apenas uma vogal. Então eu vou dar um exemplo de monossílabos bem conhecidos, as notas musicais. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Todos esses são monossílabos. Repare que nós só temos uma vogal em sol, em fá, em mi. Perceberam? Só uma em dó, em si. Só uma vogal. Então, as notas musicais são exemplos de monossílabos, palavras que só têm uma vogal. E aqui, o que nós vamos ter ao lado? Consoantes, ao lado de uma vogal que vai formar um monossílabo. A segunda pergunta que a gente vai responder é quais monossílabos se acentuam. Porque você repara, aqui eu tenho 7 monossílabos, mas nem todos se acentuam. Qual é a regra para acentuação? É muito fácil. Acentuam-se os monossílabos que são terminados em A ou AS. Por exemplo, já, pá, tá vendo? Uma vogal só, então é monossílabo e termina em A. Então, em A e no plural, as, acentua-se. Monossílabos terminados em lê, em e ou em es. Por exemplo, lê e mês. Tá vendo? Então, termina em e. Neste caso, é um acento mais fechado, é o que a gente chama de circunflexo. Também aqui termina em es. E aí, um acento também circunflexo. Terminado em o ou em os. Exemplo, só e nós. Então, basicamente, em síntese, monossílabos terminados em a, em as, em e, em es, em o, em os, nós acentuamos. Vamos ver se isso é verdade? Ó, fá termina em a, acentua. Ré termina em e, acentua. Dó termina em o, acentua. Bom, tem mais um aspecto da acentuação, que é quando o verbo ele é seguido de um pronome oblíquo separado por hífen. Neste caso, o monossílabo também se acentua. Vou exemplificar. A carta chegou, mas resolvi lê-la mais tarde. Então aqui eu tenho o verbo ler, seguido de um hífen, que é esse tracinho, e mais um pronome oblíquo. Professor, o que é um pronome oblíquo mesmo? Um pronome é uma palavra que ela substitui uma palavra dita anteriormente. O pronome oblíquo, ele é um pronome que ele não fica no começo da frase, mas sim no meio em diante. Bom, no caso esse pronome lá, ele está substituindo uma palavra que foi dita anteriormente, a palavra carta. Então está aí o uso do pronome. Então eu digo, a carta chegou, mas resolvi ler, tracinho ou hífen, lá, referindo-se à carta. Se não, e eu uso o pronome para evitar repetição indevida. Então, do contrário, eu teria que dizer assim: a carta chegou, mas resolvi ler a carta mais tarde. Não fica bem usar ou repetir novamente a carta quando eu posso usar um pronome oblíquo para substituir a palavra. Então, resumindo,
quando eu tenho um verbo, que é o caso do verbo ler, seguido, separado por hífen de um pronome oblíquo, ele termina em e, então é acentuado. Olha um outro exemplo. Dê-me uma chance. Então aqui eu tenho o pronome oblíquo, eu tenho o verbo dar, e aqui ele está conjugado. E ele termina em e, seguido do hífen e mais o pronome oblíquo. Então, lembrando, monossílabos terminados em a, as, e, es e o, os se acentuam, inclusive nessa situação aqui, seguido de hífen mais o pronome oblíquo. Atenção a esses detalhes. Então, basicamente, é isso que vocês precisam saber sobre pronome oblíquo. Agora vocês vão resolver esses exercícios aqui, que estão na página 41 a 44, lembrando ainda na apostila 3. A próxima aula, provavelmente, a gente começa a apostila do quarto bimestre. Esses exercícios ainda estão na apostila 3. Muita atenção nessas páginas aqui. Se você tiver dúvida ao resolver alguns, por favor, reveja a aula e, se de tudo ainda não entender, procure no privado o seu professor para mais informações. Até mais. Tchau, tchau.